Lula reconhece que pode não ser candidato finalmente. Parou com essa putaria. E é algo que você tinha falado. Algo para comentar a respeito? Caramba, olha só. Está acontecendo algo que o Bisotto disse numa análise de anteontem, né? Ou ontem que você fez a análise com eles. Ontem. Ontem. Então, O Lula viu que eu tinha desvendado o plano e ele achou que estava na para de hora dar de tornar spoiler. público. Para de dar spoiler. A gente vai falar sobre isso. Entre no Valete Plus. O que você ganha entrando no Valete Plus nessa live? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão ganhar duas revistas. Vocês vão ganhar a revista do mês, que aqui é a Doutrina Monroe, mas vocês também vão ganhar essa aqui, que é a do Milei. O novo tango de Javier Milei, em homenagem às reportagens, né, que estão saindo a respeito do Renan Santos. Então, duas revistas Valete. Entre no Valete Plus, QR Code na tela. Ó, tem até contador tudo bonitinho aqui. Vamos lá? Então já vamos começar. Bisotto. Eu ia até colocar, então, já que você deu esse spoiler. Coloca. Deixa eu Desde que colocar seja aqui. com jeitinho, né? Também não coloque assim com Meu brutalidade. Deus, calma lá também, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui a notícia que a gente ia comentar. Ah, cadê? Eu não... Muito profissional da minha parte, eu não separei. Mas Lula reconhece que pode não ser candidato finalmente. Parou com essa putaria. E é algo que você tinha falado. Algo para comentar a respeito? Cara, tá acontecendo óbvio. Eu tô te mandando aí a notícia pelo Zap, já que você é devagar. Manda lá. Pronto, a notícia está no teu Zap. O presidente Lula não tem mais nada a ganhar nessa altura da vida. Ele ter sido candidato em 2022 foi o preço que ele pagou para sair da cadeia e salvar a pele de um Supremo Tribunal Federal que estava emparedado com o bolsonarismo, em desespero com o bolsonarismo, com medo que o Jair Bolsonaro, reeleito, viesse com força redobrada para cima deles. Tiraram o Lula da cadeia, era o único candidato competitivo contra Jair Bolsonaro. Lembrando, o Lula não era a primeira opção da turma do STF. Antes do Lula, eles ensaiaram Luciano Huck fazendo artiguinho de final de ano e fazendo de conta que poderia ser candidato, não teve tração. Nas melhores pesquisas, o Luciano Huck pontuou com o que Renan Santos já tem hoje. Depois eles tentaram com João Dória, esse basicamente pulverizou a própria carreira, depois de ser eleito com Bolsonaro, Dória, tentando ser o candidato anti-Bolsonaro. E aí, em desespero, como última alternativa para derrotar o Jair Bolsonaro em 2022, o sistema apelou para Lula. Qual que é a situação no momento? E não é de momento, é uma situação que vem desde antes das sanções, que não mudou estruturalmente com as sanções, a despeito que as manchetes disseram na época, e eu dizia que estava todo mundo maluco, que estava todo mundo surtando. Ele não tem popularidade suficiente para ir para uma reeleição tranquila. A reeleição do Lula, no melhor dos cenários para ele, é uma disputa de vida e morte para tentar salvar a percepção em relação ao próprio governo, que é um governo desastroso, que é um governo que tem mais ruim e péssimo do que ótimo e bom, que é um governo em que a maioria desaprova. Ele teria que ir para a eleição para tentar salvar a imagem desse governo que está ruim por 4 anos. Tipo, você não faz milagre em período eleitoral. Até tem um fenômeno recente que é o próprio Bolsonaro, que chega na eleição muito mal e que aí tem uma recuperação acelerada. Mas a recuperação do Bolsonaro ela não começa na eleição. Ela começou meses antes, quando a economia, que tinha ficado paralisada durante a pandemia, começa a se reaquecer. Aí o cidadão sente na ponta sinais de melhora e a avaliação do Bolsonaro vai melhorando aos poucos. Ele chega na eleição, ele tem um discurso para fazer. Qual é esse discurso? A economia só parou porque teve fechamento na pandemia, inclusive fui contra, e agora ela está se recuperando, então eu mereço que você me dê uma segunda chance. Eu mereço que você me mantenha. Por isso que o Bolsonaro conseguiu recuperar. O que o Lula vai poder dizer durante a eleição? O cidadão não tem sensação de melhora. Agora ele está nessa de vou aumentar mais imposto agora com cigarro. E eu não sei o que passa na cabeça da galera da comunicação do governo, porque dizem que o Lula não anuncia mais nenhuma medida sem consultar a Sidônio Palmeira. O que eu imagino que passou nesse caso? Ah, mas se nós falar em aumentar imposto sobre o cigarro, é uma pauta cara ao eleitor evangélico, que é o eleitor bolsonarista. Cara, a única coisa que o eleitor vai ouvir disso é que vai ter mais aumento de imposto. Aí a outra, eu vi um vídeo antes de começar a análise, Júnior,
do Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, vereador lá em Belo Horizonte, deve vir candidato a deputado federal nessa eleição, e ele dizendo que o Lula vai acabar com as bets, outra pauta para tentar dialogar com o público evangélico bolsonarista. Esse público é indialogável, estou usando um neologismo aqui. Ele não vai conseguir entrar. Ele simplesmente não vai conseguir entrar porque, cara, você viola todos os valores desse grupo. Você banca uma Erika Hilton como cara pública do governo, como o governo fez ao longo de 4 anos. Tem uma Janja destroçando a imagem do governo junto ao público evangélico. Promove pauta woke, aí você está achando que vai meter imposto em cigarro e vai anunciar que quer acabar com as bets e os evangélicos vão esquecer de tudo, é tratar o eleitor como burro. Com tudo isso na mesa, o Lula, que é tudo menos burro, ele vai ler o cenário. Era óbvio que ele não seria candidato, sempre foi. Não foi nada genial meu. Ah, mas então por que ninguém mais bancou se era tão óbvio? O professor Olavo de Carvalho já dizia, no Brasil, falar o óbvio virou sinônimo de genialidade. Você perceber coisas básicas, você apelar para o senso comum na análise política, por exemplo, virou maluquice. As pessoas não querem acreditar na existência do senso comum. Daí, aliás, a propósito, a popularidade e teoria da conspiração. As pessoas no Brasil estão com uma facilidade muito maior em acreditar que existe um plano mirabolante, que existe uma seita secreta, uma cabala ultra secreta operando grandes negociatas, grandes acordos, acreditar no pastor Sandro Rocha e o Lula sendo substituído por clones, do que ler a realidade como ela é, um governo ruim, com baixa popularidade, com baixa aprovação, sem ter o que mostrar na campanha e que, portanto, o cara não vai ser candidato. Ainda mais um cara que colocaria na mesa, indo para essa disputa, 3 vitórias nas últimas 3 vezes que ele concorreu, eleição e reeleição da sucessora, e reelegeu a sucessora num cenário muito, muito difícil, e botar um Fernando Haddad, que ninguém conhecia, que havia sido humilhado na disputa pela reeleição em São Paulo na prefeitura, no segundo turno e fazer 45% dos votos. Foi uma grande eleição do Haddad e do PT em 2018, com o Lula na cadeia. Ele vai torrar todo esse patrimônio político. O Lula pode ser muitas coisas, burro ele não é. Por isso que eu sempre trabalhei com o cenário de que o Lula não seria candidato à reeleição e talvez, Júnior, e aí eu sempre trabalhei até com essa possibilidade. Um governo muito aprovado, vamos dizer que foi o governo Lula 1, que é um governo que termina com o Brasil crescendo a 4,5% ao ano, com projeção de crescer ainda mais nos anos seguintes, inflação sob controle, preço baixando no supermercado. Imaginemos que fosse esse o cenário. O Lula está com 80 anos. Ele vai olhar e vai pensar: eu tenho saco para aguentar mais 4 anos isso aqui? Eu tenho paciência para gerenciar a crise com o Supremo, crise do Banco Master, crise com o Congresso, a Janja se aparecendo e trazendo uma visibilidade que não é saudável para alguém que já esteve na cadeia, que estava na cadeia até outro dia. Vamos lembrar. Então, eu acho que até um Lula com hiperaprovação, ele tentaria repetir a receita da Dilma. Pegaria alguém da confiança dele e tentaria eleger. Agora, não tendo nem esse ativo, não tendo um governo hiperaprovado, vai escolher alguém que possa salvar o PT, garantir os governos do Nordeste, garantir a eleição numa bancada grande, e é isso que o PT tem para eleição, é isso que o consórcio que apoia o governo tem para eleição, e já o Supremo vai tentar desesperadamente, já está tentando a propósito, ver se surge alguma candidatura alinhada que possa salvar o pelo deles. Até agora não surgiu. Já apostaram de um tudo, já tentaram Ratinho, já tentaram Eduardo Leite, agora há setores que sonham com Caiado se viabilizando. O problema para o sistema é que os candidatos deles são muito ruins e não têm viabilidade popular, não têm viabilidade eleitoral. O cenário é esse, e agora vamos ver o que acontece até a eleição. Eu não te ouço, Júnior. Mesmo problema que você, às vezes. Esqueci de ligar o microfone. Aqui, então, tem a citação do Lula, né? Ele deu uma entrevista pro ICL, o Instituto Chupa Lula, e ele falou o seguinte: eu não decidi se serei candidato ainda, ou seja, acho que ele não vai ser candidato. Vai ter uma convenção em julho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa. Vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Lula, ter 3 mandatos, no final do terceiro, indo... Ele vai pensar num programa agora para apresentar. Eu acho que... Acho que ficou azedo, hein, senhor
senhor Bezerra? Eles vão apresentar o programa e o programa é salvar o Brasil do fascismo, e é isso, é o que tem para hoje, é o que a candidatura do Haddad vai representar, tentando pegar setores dessa neo-esquerda, pseudo-intelectual, limpinha, fofinha de São Paulo, com Faria Lima, e tenta salvar o que dá, tenta garantir pelo menos... Cara, eu tinha um piso, chegou a ser um piso do Lula na casa dos 40%. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até logo!